O crescimento industrial brasileiro, a partir daí, realmente alavancou, né? Houve um destaque muito importante, muito significativo. Aí na década de 60, a partir de 64 até 85, nós tivemos os governos militares. Nós realmente tivemos, nesse período, um crescimento econômico interessante, um crescimento, uma riqueza econômica. Nós tivemos um PIB que salta isso per capita, né, de 7,5 de 7,5 para 17, quase 18. Então nós tivemos um crescimento econômico interessante, significativo. Mas por quê? Porque o Estado assumiu, né, realmente aquela função de órgão supervisor das atividades e das relações econômicas. Nós tivemos realmente nesse período, né, um desenvolvimento industrial significativo. Nós tivemos uma grande diversificação da produção industrial. O Estado, né, assumiu empreendimentos que são necessários como infraestrutura, né, para a evolução e desenvolvimento dessa atividade, né, considerando aí alguns fatores como energia elétrica, né, a matéria-prima, a produção de aço, o setor da petroquímica, a abertura de rodovias, né, partimos para o rodoviarismo, tá, o principal meio de transporte que nos atende, né, então isso assegurou, né, para que existisse a partir da iniciativa privada condições, né, de crescimento, expansão e investimento dos seus negócios. Nós tivemos uma expansão significativa na indústria de bens de consumo, tanto duráveis como não duráveis, e a produção de artigos sofisticados. Então nós tivemos aí uma indústria de alta tecnologia, não é? Uma indústria já de ponta, fazendo parte, portanto, desse processo. Tanto que chama muito a atenção, tá? A questão envolvendo esse crescimento populacional, tá? Essa questão de evolução e de investimentos, tá? Que nós temos a partir de 1979, vamos começar, início da década de 80, tá? Quando produtos industrializados e semi-industrializados estão se destacando, estão superando nas exportações brasileiras. Porque até então, na nossa balança comercial, na pauta das exportações brasileiras, eram apenas produtos primários, né? Como produtos da agricultura, do extrativismo mineral, né? Matérias-primas. E nós tivemos pela primeira vez a exportação de produtos industrializados e semi-industrializados, superando a exportação desses produtos primários. Então isso foi significativo, né, ao Brasil. Mas isso acabou durando pouco tempo. Nós tivemos um momento industrial extremamente interessante, mas nós tivemos aí momentos de crise. Nós tivemos já, a partir de 1973, nós precisamos lembrar da primeira crise mundial do petróleo. Essa crise atingiu o mundo inteiro, tá? A partir da crise, né, do petróleo, em que o principal produto energético sofre uma elevação de preço, né, absurda no mercado internacional, e havia uma dependência muito grande dele aqui no Brasil também, nós entendemos dessa deficiência existente naquele momento e da utilização intensa desse recurso. E comprometeu, porque o nosso sistema de transporte mais desenvolvido era o rodoviarismo. Então, desde aí até o início dos anos 90, nós tivemos um período, veja bem, de 73 até 1990, nós tivemos um período de grande instabilidade monetária, ou seja, desvalorização da nossa moeda, recessão econômica, crise econômica, altos índices de inflação, o que era chamado na época de hiperinflação. Chegou aí a taxas de mais de 80% ao mês. E aí, combinando isso pela crise com o arroxo salarial, né? A dívida externa aumentando, o crescimento muito pequeno. Ora, esse período
que ficou denominado década perdida, o Brasil praticamente não teve nenhum crescimento, certo? Não teve nenhum crescimento. Então, o governo, né, ele teve que, durante esse período, ele desenvolveu vários planos econômicos, né, para ter controle sobre a inflação. Nenhum deles deu certo, tá? Deixou de pagar dívida, né, com os credores internacionais, né, o que a gente chama de moratória, tá? Isso gerou problemas econômicos que duraram anos. Então, esse período, né, que foi dos anos 80, tá? A partir daí se denominou de década perdida. Como eu disse, não houve nenhum crescimento econômico satisfatório em relação à economia brasileira. Então, da década de 80 até a década de 90. Por isso chamada de década perdida. A estabilidade monetária, porque vários planos econômicos, como disse, foram planejados e executados, mas nenhum deles deu certo. Lembra também lá do famoso plano Collor, né? Que mudou a nossa moeda, né? Vamos entender, literalmente roubou o dinheiro da população brasileira, né? Numa tentativa de solucionar, não deu certo, tanto que houve o impeachment desse presidente e as coisas se estabilizaram, tá? A partir de 1990, mais precisamente em 94, com a implantação do Plano Real. Aí sim, esse plano econômico ele deu certo. A partir do Plano Real, o Brasil começa a se reestabelecer, a se reorganizar economicamente. Né? O neoliberalismo, tá? As políticas neoliberais tiveram um desaceleramento, mas isso considerando, né, que a não intervenção do Estado. Mas houve um desaceleramento disso quando assume, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, o governo, isso em 2003, tá? Claro que em linhas gerais de políticas econômicas, tá? Juros altos, câmbio favorável, austeridade orçamentária, enfim, tenham sido mantidas, tá? Mas, querendo ou não, foi esse plano real que realmente deu resultado. De lá em diante, o Brasil, então, ele teve um crescimento até significativo. Porém, sabemos muito bem, durante todo esse período, desde 2003 até os anos atuais, né, a crise e as situações pelo qual o Brasil vem passando. Uma crise política, econômica, social muito grave. Nós também temos agora, esse ano principalmente, quando nós estávamos nos reestabelecendo economicamente, veio a pandemia e veja bem o que está acontecendo aí, tá? Mas o Brasil, a partir do Plano Real, né, foi retomando a sua economia. Podemos admitir, né, que o Brasil se destacou sempre a nível mundial. O Brasil sempre esteve entre as 10 maiores economias mundiais. Mas, né, o Brasil caiu muito. Né? A participação do Brasil na economia global, né, caiu ao seu menor nível em 38 anos. Tá? Essa evolução. 2018, para se ter ideia, né, porque nós tivemos uma crise muito grande entre 2012 e 2016. Uma recessão econômica também muito grave, muito séria. Né, e o risco Brasil, né, realmente chegou em limites, em pontos que assustaram e que realmente incomodaram muito os investidores. 2018, né, marcou o 7º ano consecutivo de perda da participação do Brasil na economia mundial. Em 1980, o Brasil ele tinha em torno de 4,4% da produção de bens e de serviços. Hoje, gira em torno de 2,5%, talvez menos ainda agora, com essa questão toda que nós estamos passando. Com toda essa situação,
O Brasil perdeu a posição que ele tinha de sétima economia mundial, tá, para a Indonésia. Mesmo assim, o Brasil tem esse destaque, como nós sabemos, né, envolvendo essa questão, né, de ser o Brasil, né, ter o Brasil uma grande paridade em termos de poder de compra. Tá? O Brasil hoje tem mercado, tem parceiros econômicos, não é? Espalhados praticamente por todos os continentes, tá? Então, dentro desse contexto, não é? Isso, claro, faz uma diferença significativa dentro desse processo todo aí, tá? Agora, em relação à atividade, ao desenvolvimento da indústria em relação às regiões brasileiras. Porque uma coisa a moçada precisa lembrar, né? O Brasil está dividido em macro-regiões e, na realidade, cada região é um Brasil diferente. Então, eu sempre digo, são 5 Brasis, com realidades diferentes. Então, veja, a região centro-oeste. A principal economia do centro-oeste é a agroindústria. Esse é um dos principais segmentos da economia brasileira nessa região, tá? Tanto que a importância se dá ao abastecimento do mercado interno, tanto do mercado interno como também do mercado externo. Então, perceba pelo gráfico a grande variedade, a grande diversidade de produtos, né, agroindustriais, a agricultura servindo a indústria. O maior destaque que nós temos é a produção de soja, né, que é um produto agroindustrial e de exportação, principalmente aí no Mato Grosso do Sul. Então, é uma região que tem esta característica dentro desse contexto, né, das regiões, das macro-regiões brasileiras. O Nordeste é uma região em que a indústria ela está baseada principalmente na indústria de petróleo, na petroquímica e também no agronegócio, tá? Existem muitas políticas de incentivos fiscais, né, atraindo investimentos para o Nordeste em segmentos da indústria e também no turismo. Querendo ou não, o turismo tornou-se também, né, se fala muito em indústria do turismo. É uma atividade de alta rentabilidade. Por que indústria do turismo? Porque a atividade turística ela envolve uma série de outros serviços que se integram dentro da prática e da ocorrência dele. E realmente o Nordeste, ele vem nesses últimos anos apresentando modificações interessantes na sua estrutura econômica, tá? Mesmo que apresente, né, um quadro social muito problemático, calamitoso, concentrando uma boa parcela da população pobre aqui no Brasil, mas vem tendo essa recuperação, né, econômica. Ainda lembrando, né, foi nosso primeiro eixo econômico, né, e hoje vem novamente buscando e conquistando, né, o seu espaço cada vez mais. No campo industrial, então, o que nós entendemos é um processo de industrialização, né, porque no Brasil também nós temos uma descentralização da indústria do Sudeste. Então, novas áreas industriais estão aí surgindo. Tá? Nós temos a maior parte das indústrias do Nordeste utilizam mão de obra. Então há uma absorção grande dessa mão de obra, principalmente no setor de calçados, de vestimentas, tá? E claro, né, pela quantidade de mão de obra, o que se tem aí é salários, né, reduzidos, né, porque há uma procura muito grande. Mas, evidentemente, nós temos no Nordeste, em relação a alguns mercados, né, uma distância menor, considerando principalmente a exportação, né, que é um outro atrativo, né, local envolvendo a região Nordeste.